Olá, galerinha, beleza? Eu tô aqui, ó, aqui em cima da sua tela, tá bom? Vocês vão ver o slide, vão poder me ver também, ok? Agora, fazer o seguinte, como vocês podem ver aqui, ó, eu tô em casa, né, com a minha cozinha, tá bom? Eu vou tentar ser o mais breve possível, já que é uma revisão por cima, mas acho que o conteúdo não está difícil, a nossa prova está muito tranquila, fora que na prova vocês vão poder fazer a consulta, tá bom? Consulta de material, consulta do livro de vocês, do material que vocês escreveram, alguma coisa desse tipo, ok? Vamos lá, vamos falar sobre Roma, certo? Mas não esse slide ele fala, é o período total de Roma, mas nós não vamos falar do período total de Roma, nós vamos falar basicamente da formação do Império Romano. Nós não vamos falar da queda do Império Romano, da divisão do Império Romano em Ocidente e Oriente, tá bom? Isso aí é conteúdo para outra oportunidade. Vamos lá. Localização de Roma, como vocês estão podendo ler aí, Roma se localiza na Península Itálica, que é em formato de bota, na qual o rio Tibre ele é o segundo maior rio, né, o mais largo ali, que atravessa toda a cidade de Roma, indo a desaguar ali no Mar Tirreno. Essa é a localização de Roma, muito simples de localizar a Itália, né, a Península Itálica. E a origem de Roma, como eu tinha explicado para vocês, e o próprio livro de vocês já tem isso muito bem claro, existem duas teorias sobre a origem de Roma, né? A origem histórica e a origem mitológica. Bom, no quesito da origem histórica, segundo a maioria dos historiadores, Roma ela se originou de uma fortaleza fundada pelos latinos, povos latinos, que eram vários tipos de povos, eu vou mostrar no mapa para vocês quais eram, e para defendê-los eles organizaram ali uma verdadeira fortaleza para defender contra os povos etruscos, tá bom? Vamos lá, como vocês estão percebendo aí no mapa, dê uma localizada aí no mapa, conseguem ver que cada cor aí significa um povo específico, ali. Tribos latinas, tribos ilíricas, tribos húngaro, domínio grego, origem etrusca, território cartaginês. Percebem aí que o mapa está mostrando todas essas cores aí, é o território que cada povo ali possuía, e depois isso tudo foi mudando, foi se transformando, e nós vamos entender por quê, tá certo? Vamos lá, origem mitológica. Para os romanos antigos, Roma teria sido fundada por dois irmãos gêmeos, Rômulo e Remo, né, que teriam ali sido abandonados e amamentados por uma loba. É uma história mítica, isso é uma história mitológica. É verdade, professor? Não sei dizer, eu não posso lhe dizer se é verdade. Né? Você tem que acreditar para crer, tá bom? Os romanos antigos acreditavam nessa história, até porque criavam uma imagem muito gloriosa da cidade, né? Você vê, vamos ver duas imagens agora. Essa é a primeira imagem, que é a respeito que configura aquela cena onde os camponeses, um casal de camponeses achou a loba criando essas duas crianças, o Rômulo e Remo, amamentando o Rômulo e Remo, que foi o que salvou, né, a vida desses garotos, foi essa loba aí. Aí depois o casal de agricultores, pastoreiros ali, pegaram essas crianças e começaram a criá-las. Outra imagem você percebe com a participação mais da comunidade, dos aldeões e tal, que descobriram essa criança ali nas margens do rio e a pegaram para criar. Então você vê como é que era pintada a imagem da formação romana. É essa a imagem que se tem da criação da formação romana na visão mitológica, tá bom? Vamos lá, sociedade romana. Como é que a sociedade romana ela era dividida? Deixa eu voltar aqui, vamos lá. A sociedade romana ela era dividida em três classes: patrícios ou nobres, tá bom? Se cair nobres e patrícios são as mesmas coisas. Eles eram descendentes de famílias que promoveram a ocupação inicial de Roma, ou seja, eles se nomeavam que eram descendentes de Rômulo e de Remo, tá certo? Eles eram grandes proprietários de terra e de gado, ou seja, naquela época quem tinha terra tinha dinheiro, até hoje, né? Os plebeus é a outra categoria, que eram pequenos agricultores, comerciantes, pastores e artesãos, né? Eles eram pequenos, tinham um negóciozinho, mas eram muito pobres comparado aos patrícios. Mas eles tinham até certo prestígio no sentido comercial, né? Eles eram praticamente a maioria da população,
e mesmo assim ainda não tinham direito político algum, tá certo? E a terceira classe na sociedade romana eram os escravos, que eram os plebeus endividados, ou seja, por dívida você se tornava um escravo na Roma, e também por guerras, ou seja, quando um território perde a guerra para outro território, aquele império que ganhou tem o direito de escravizar os outros povos. Então, existiam duas maneiras para se virar escravo na Roma antiga: ou por dívida ou por derrota em guerra, tá bom? Então, eles realizavam, basicamente a função dos escravos era realizar todo tipo de trabalho e eram considerados como bens materiais mesmo, ou seja, não tinham direito civil, né, nem político, óbvio, e eles eram vendidos como mercadorias. A divisão histórica, né, a forma que nós estudamos a história da Roma Antiga, ela é dividida em monarquia, que durou entre 753 a 509 a.C., república, 509 a 27 a.C., e o Império, que é de 27 a.C. a 476 d.C., e vem sua queda, que não nos interessa, como comentei no início. Tá bom? Vamos lá. Como que se era, poderíamos falar um pouco dessa monarquia? Bom, neste período, Roma foi governada por 7 reis, sendo os 4 primeiros romanos e os 3 últimos etruscos, tá bom? Foi nesse período que Roma adquiriu o aspecto de cidade, ok? Se formou ali esse pensamento mesmo que era uma cidade. O último rei etrusco foi Tarquínio. Ele foi deposto em 509 a.C., ou seja, depois aí acabou a monarquia, o período de monarquia, e no seu lugar ficaram no poder 2 magistrados chamados consuleis, né, e isso termina o período de monarquia e inicia o período republicano, e nós vamos entender o que é consuleis e tal, que cargo é esse. Vamos lá, a república, período onde os patrícios tinham poder, os patrícios lembram, os ricos proprietários de terra, e eles controlavam também as instituições políticas, eles exerciam governo, eles exerciam cargos públicos em benefício próprio, né? Então era uma época que teve também muita expansão romana pela Península Itálica, por exemplo. Roma cresceu muito nesse período. A estrutura de poderes na República Romana. Como é que a gente pode dividir essa estrutura de poderes? Vamos lá. Basicamente nós temos essas 3 estruturas de poder. O Senado, que era composto por 300 membros vitalícios, ou seja, nunca morriam, ou quer dizer, nunca saíam do cargo, só depois da morte, que controlava os magistrados, né? Lembrando que geralmente os senadores eram formados por ex-magistrados, e o Senado controlava os magistrados. Então, os magistrados eles seguiam a carreira política, que era uma carreira de honra, e os cargos eram temporários. Os magistrados tinham os consuleis, os pretores, os censores, os edis e os questores. Eles eram cargos, né, que eram atribuídos para funções administrativas do Império, da República, e esses cargos eram eleitos pela Assembleia Popular, ou chamados os comícios, que eram formados por patrícios e plebeus, certo? O que é que eles faziam? Eles votavam as leis e votavam as guerras e elegiam esses administradores da cidade, tá bom? Os magistrados eram os administradores da cidade. Também era formado os tribunos da plebe. O tribuno da plebe era eleito pelo conselho da plebe, ou assembleia da plebe, formado pelos plebeus, que eram os comerciantes, aqueles que não tinham tanto poder político, mas isso mudou na República, tá bom? E eles votavam os plebiscitos, por isso que o nome plebiscito, que é decreto do povo, vem da palavra plebe, tá bom? Vamos lá, a expansão romana na República. Principais guerras foram 2 aí principais, as guerras púnicas, que era a guerra entre Roma e Cartago. Nós já estudamos Cartago, entendemos que Cartago caiu por Roma, tá bom? Um dos grandes efeitos. Guerra helenística, que é a guerra entre Roma e as potências helenísticas, Macedônia, Grécia, Síria e Egito, e a Roma continuou saindo vitoriosa com isso. A expansão romana na República, ela teve algumas consequências. Por exemplo, as terras conquistadas pertenciam ao Estado, que as transformava em terras públicas, né, chamada ager públicos, que era do povo, né, terra do povo, então para distribuí-las depois entre os considerados cidadãos. A expansão romana ela intensificou ainda o trabalho escravo, tá bom? Porque aumentou o número de guerra, né? Se aumentou o número de guerra, os derrotados também aumentaram e, consequentemente, a escravidão, o número de escravos aumentou também.
Os plebeus estavam cada dia mais insatisfeitos e predispostos ali com aquela situação, estavam querendo se revoltar. Então Tibério e Caio Graco tentaram ali, sem sucesso, reverter a situação de Roma naquele período. Para conter a queixa dos cidadãos pobres, dos mais fraquinhos ali da população, o governo romano passou a distribuir trigo e oferecer espetáculos gratuitos, né, o chamado pão e circo. Será que a gente vê isso hoje no dia a dia, que o povo dá o pão, dá o circo para o povo brasileiro esquecer um pouco a política, né? Por exemplo, os gladiadores entraram muito nesse período aí do pão e circo. Vamos lá, a República Romana, a República de Roma em 133 a.C., é esse verdinho aí, e em 44 a.C., ou seja, ela aumentou. Esse vermelho aí o quanto ela cresceu ainda mais, para você ver como ela estava se expandindo muito, muito, muito. Agora vamos comentar aqui sobre o fim da República. Houveram inúmeras ali vitórias militares que deram prestígio e popularidade aos generais romanos, e eles já não aceitavam mais as ordens dos cônsules, nem do Senado, ou seja, dos magistrados, nem dos senados, né? Então, em 46 a.C., Júlio César, um político de origem nobre, estabeleceu uma ditadura pessoal, concentrando em suas mãos os poderes político, militar e religioso. 2 anos depois, foi assassinado pelo próprio Senado, tá bom? Lá dentro do Senado. Outros militares disputaram o poder, como Caio Otávio, que impôs seu domínio sobre as províncias romanas na África, que estavam também sob comando de Lépido, e em 31 a.C. venceu seu rival Marco Antônio, e era o fim da República, porque o Império começa da seguinte forma: as instituições republicanas, como o Senado e a magistratura, foram mantidas, mas tiveram seus poderes muito, muito reduzidos, tá bom? Sendo que o imperador agora era a autoridade máxima que concentrava todos os poderes na sua mão. Então essa é a grande diferença. A República não tinha mais os poderes divididos. Agora o único poder, o poder mais forte ali era o do imperador, tá bom? A sucessão imperial, ou seja, passar o poder do império para outra pessoa, não tinha uma regra. Então o poder poderia vir, geralmente era de origem militar, e o próprio imperador ele escolhia o seu sucessor, quem iria virar imperador depois dele. O Senado só fazia dizer sim ou não. Aí eu vou gravar outro vídeo que conta um pouquinho sobre os principais imperadores romanos, tá bom? Então até mais, essa primeira parte a gente já fechou. Qualquer dúvida, volta lá que a explicação tá tranquila, tá certo?